Vamos começar então, irmãos? Perdão pelo atraso. Vamos fazer uma oração. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Eu peço tanto que o Senhor esteja com esses minutos aqui que vamos passar e ajude-nos a ter convicções sobre esse assunto. Me ajuda a expor isso de forma clara e paciente, e ajuda todos nós também a estarmos com atenção, e que o Senhor ajude a todos nós a praticar isso daqui e também a nos alegrar, Pai, pelo fato do Senhor ter nos dado doutrinas e ensinamentos que tornam a nossa vida tão incrível. Muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor tem visão por nós, ao mesmo tempo que o Senhor nos dá responsabilidade, e uma coisa não anula a outra. O Senhor crê tanto em nós, acredita que somos capazes de fazer tantas coisas, e que com a sua ajuda, Pai, de fato nada é impossível para nós. Te oramos gratos em nome do seu Filho. Amém. Então, na semana passada, irmãos, a gente começou, da última vez, nós começamos a falar sobre a visão tradicional de como descobrir a vontade de Deus, amém? Nós falamos basicamente de 3 maneiras que a expressão vontade de Deus poderia ser usada na Bíblia. A primeira maneira que essa expressão pode ser usada quer dizer a vontade soberana de Deus, ou seja, é o plano secreto de Deus que determina tudo o que acontece no universo. Então Deus controla tudo o que acontece no universo. A segunda maneira como essa expressão é usada é a vontade moral de Deus, ou seja, é o conjunto de mandamentos, de princípios que nos ensinam como nós devemos viver nossa vida. Essa é a vontade moral de Deus. E algumas pessoas acreditam que existiria uma terceira maneira como essa vontade de Deus existiria, que seria a vontade de Deus individual para cada pessoa. E a gente estudou vários problemas que são apresentados se a gente acredita que existe uma vontade individual de Deus para nós, para cada decisão que nós precisamos tomar na vida. A gente falou, por exemplo, o problema das escolhas importantes versus as escolhas ordinárias, as escolhas que são cotidianas, no dia a dia. A gente também falou que existe o problema das escolhas iguais. Há várias coisas que nós precisamos decidir em que parece que existem uma ou mais opções iguais, de valor igual. Também a gente falou sobre o problema da imaturidade, como o fato de que se Deus tiver uma vontade individual para nós, para cada coisa que nós precisamos decidir, isso pode acabar por encorajar imaturidade em nós. Em vez de ajudar-nos a assumir responsabilidade por nossas vidas, a gente joga isso para a responsabilidade de Deus. Não, é Deus que quis que eu fizesse isso. Foi Deus que quis que eu experimentasse esse problema na vida. E hoje a gente vai ver um último problema com essa visão. E aí a gente vai então começar a estudar se essa visão não é a visão bíblica, qual então é o caminho que Deus nos deu para a gente descobrir a vontade dele. O último problema que a gente vai ver com essa visão é o problema da subjetividade. E eu vou contar uma história para você. Imagina que aqui na Robert Bosch, um motorista atropele um pedestre. E aí esse caso vá para nem sei se no Brasil isso pode por esse problema, mas digamos que vá para um júri popular. E aí tem os júris lá e 2 testemunhas são chamadas para depor sobre esse acidente. Uma testemunha, a primeira, era um de nós aqui. Um discípulo estava chegando na igreja e viu o acidente. E aí vai lá depor. E o discípulo a pessoa fala, o advogado de defesa pergunta, qual é a velocidade que o carro estava indo? O carro estava indo a 70 por hora. Puxa, mas meu cliente fala que ele estava indo a menos de 50. Fala assim, não, pela velocidade que aquele carro estava indo, ele com certeza estava indo a 70 km por hora. E o caso está em julgamento justamente por isso, se ele ultrapassou o limite da velocidade ou não. E aí chega uma segunda testemunha. A segunda testemunha era de uma pessoa que estava num carro, dirigindo atrás do carro que atropelou a vítima.
E aí esse motorista é chamado para depor. E aí o advogado pergunta para ele: a que velocidade o motorista estava indo? Ele falou: eu acredito que ele estava indo a menos de 50 por hora. Falou: o que é que leva você a crer nisso? O fato de que eu estava comentando com minha esposa que depois que o Haddad abaixou o limite de velocidade, como é difícil ficar a 50 km por hora. Parece que a gente está indo tão devagar. E eu estava comentando com ela que a gente vinha seguindo esse carro por várias ruas e que se não fosse pelo carro na frente, tá andando tão devagar, eu já teria ultrapassado o limite de 50 km por hora. E nessa hora eu olhei para o meu velocímetro e marcava 45 km por hora. Aí deixa eu te perguntar, quem que o júri vai tender a acreditar mais? Na testemunha que estava lá como pedestre dizendo: eu acho que ele estava 70 por hora, ou nessa segunda testemunha que contou esse caso? Quem que você acha? Em quem que você acreditaria, tenderia a acreditar mais? Por que a gente tende a acreditar mais na segunda? Tinha mais detalhes, mas não só detalhes, tem algo sobre os detalhes que faz toda a diferença aqui. Eu não estou conseguindo ouvir direito, mas eu acho que vocês estão pegando a objetividade dos detalhes. Ele tinha um critério que era objetivo para fazer o julgamento dele. Não era só um sentimento, não era só um eu acho. Ele estava olhando para o velocímetro e aquilo dá um dado objetivo para ele. E esse é talvez o principal problema da visão de que Deus nos guia em de que existe uma vontade individual de Deus para nós e de que a gente precisa descobrir essa vontade. O problema dessa visão é que a maneira como os defensores dessa visão nos ensinam que a gente descobre a vontade individual de Deus, todas elas têm um aspecto subjetivo sobre como descobrir a vontade de Deus. E se o aspecto, se a fonte de conhecimento sobre a vontade de Deus individual é subjetiva, então o nosso conhecimento sobre a vontade de Deus vai ser subjetivo. O que isso quer dizer? Você nunca vai conseguir afirmar com certeza: essa é com certeza a vontade de Deus para mim. Sempre vai existir será? É mesmo? Como você pode ter certeza que é isso que Deus quer dizer para você, que é isso que Deus quer para você? A verdade, irmãos, é que pode parecer seco, mas Deus só nos deu duas maneiras de saber objetivamente a vontade dele. Uma dessas maneiras, qual que é? A Bíblia. Então nós podemos saber objetivamente qual é a vontade de Deus para nossas vidas por meio da Bíblia. Outra maneira que Deus nos dá para sabermos objetivamente a vontade dele é se ele miraculosamente fala conosco. Se ele aparece, um anjo aparecer para você, então Deus está falando com você, e essa é uma fonte objetiva. Quando a gente estuda na Bíblia a vontade de Deus sendo revelada para as pessoas, a gente vê essas duas coisas acontecendo de forma objetiva. Ou Deus miraculosamente se comunica com você, te dá uma revelação direta para você, ou Ele se comunica com você por meio da palavra dEle. O problema é que os defensores dessa visão, eles não esperam, e na verdade nenhum de nós esperaria que Deus se comunicaria conosco, mesmo que os milagres ainda existam, mesmo que Deus faça milagres. Ninguém de nós esperaria que Deus se comunicaria miraculosamente conosco sobre cada decisão que a gente vai fazer na nossa vida, na verdade? Que Deus vai nos dar uma revelação direta sobre a vontade dEle em cada coisa. A gente pode se perguntar: puxa, mas o Espírito Santo não nos guia? Não é essa a função dele? Olha o que Gálatas 5, versículo 18 ensina. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, Romanos 8,14 também nos ensina isso. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Nós, discípulos, somos guiados pelo Espírito. Não há nenhuma dúvida, isso não está em questionamento. O que está em questionamento é como o Espírito nos guia.
A gente pode ler essas escrituras, o Espírito nos guia, e achar que miraculosamente a gente vai ouvir a voz de Deus para cada momento, para cada decisão que a gente precisa tomar. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o Espírito nos guia, sem dúvida. Como o Espírito nos guia? E a gente vai começar a estudar isso hoje. Impressões, sentimentos, brisas suaves, uma emoção, todas essas fontes são subjetivas. A verdade é que impressões, elas podem vir de Deus, sem dúvida, mas também elas podem vir de Satanás. Impressões podem vir de anjos, impressões podem vir de demônios, impressões podem vir de emoções, impressões podem ser causadas por seus hormônios, dependendo da época do mês em que você está, ou dependendo da fase da vida em que você se encontra. Impressões podem ser causadas por remédios que a gente toma. Impressões podem ser causadas por condições psíquicas, psicológicas que nossa mente está passando. Impressões podem ser causadas por tentações. Alguma coisa que te tenta pode te causar impressões. Impressões podem ser causadas até por uma dor na barriga que você está tendo. Eu estou tendo determinada impressão. Impressões... Há muitas fontes que geram impressões em nós. Elas são reais. Eu não quero negar aqui a intuição, especialmente das mulheres, ou essas coisas não são feitas para a gente ignorá-las. Mas impressões não estão na posição de assumir o volante. As impressões não são o que deve nos guiar, o que deve nos fazer tomar decisões na nossa vida. As nossas emoções são importantes, nossas impressões são importantes. A gente precisa considerá-las, mas não deixá-las determinar como nós vamos fazer certa coisa em nossas vidas. Amém? Então, não vamos cair no extremo que talvez no passado alguns de nós tenhamos caído, de ignorar emoções, ou de dizer que as emoções são ruins. Não são ruins. Emoções são um presente que Deus nos deu. Às vezes elas atrapalham a gente a fazer o que é certo, mas faz parte de quem nós somos. A gente deve aprender a gostar das nossas emoções e a conviver bem com elas, mas não deixá-las assumirem a posição de líder na nossa vida. Amém? Bem, o mesmo raciocínio se aplica às circunstâncias. Deus, realmente, Ele é soberano sobre as circunstâncias. Nenhum pardal pousa numa janela sem que Deus tenha permitido ou enviado o pardal para pousar lá. Mas para que as circunstâncias sejam úteis para nos ajudar a determinar a vontade de Deus, a gente precisa interpretar as circunstâncias. Esse é o ponto. Não é a circunstância em si que nos diz sim ou não, que nos fala faça isso ou faça aquilo. A gente precisa interpretar, e é o processo de interpretação que torna subjetiva a circunstância. Se a gente não tem elementos objetivos para interpretar as circunstâncias, então elas também viram uma fonte de conhecimento subjetivo. Por exemplo, como que a gente pode saber se uma porta aberta, por exemplo, um emprego em outra cidade, como você pode saber se isso é de Deus? Pode ser de Deus. Deus pode estar querendo levar você para salvar muitas pessoas, para ajudar, para a sua vida melhorar em vários sentidos, mas pode ser de Satanás também, ou pode não ser nem de Satanás nem de Deus. Deus simplesmente permitiu isso, e a gente vai estudar mais a fundo sobre isso. Você precisa interpretar isso de acordo com uma fonte subjetiva. Então, é difícil que isso se torne a maneira como nós decidimos se Deus quer que a gente faça algo ou não. Um obstáculo na sua vida significa que você deve desistir de um projeto? Ou significa que Deus está testando sua fé e Ele quer que você continue persistindo para você crescer espiritualmente? Como a gente vai saber só interpretando o obstáculo, sem outras ajudas, outras fontes de ajuda? E a gente poderia falar sobre cada uma das fontes fontes de conhecimento da tal vontade individual de Deus. Você vai ver que cada uma dessas fontes, as impressões, os sinais, as circunstâncias, todas elas são subjetivas. A única fonte objetiva que nós teríamos é a Bíblia. Mas o problema é que a Bíblia
ela não diz para você o que é que você deve fazer agora depois do culto. Se você deve almoçar com fulano ou com ciclano. Se você deve ir para casa ou se você deve ir para casa de um amigo. Então a gente precisa, na verdade a Bíblia se torna secundária para aqueles que acreditam que eu tenho que descobrir a vontade individual de Deus para mim agora. Acaba que o peso vai para as circunstâncias, vai para as impressões, vai para as outras coisas. Então, nós terminamos aqui então a nossa crítica, e é crítica no bom sentido, não é crítica com coração ruim. É o nosso estudo de por que a Bíblia não parece dar suporte para a visão de que Deus tem uma visão individual para nós. Então a gente vai começar agora a falar, então tá bom, como nós vamos descobrir e fazer a vontade de Deus? Eu só queria começar, talvez a gente esteja meio chateado por pensar que, puxa, Deus não tem uma vontade individual para a minha vida. Pode parecer que Deus não se importa tanto conosco assim. É quase como que, puxa, Deus me deixou sozinho aqui. Eu gostava da ideia de estar... É como se eu estivesse sendo carregado, né, por Deus. E Ele falando, meu filho, eu tenho um plano para a sua vida, é um plano preciso e detalhado de cada coisa que você deve fazer. Mas a gente vai ver ao longo de hoje, do próximo encontro, que é exatamente o contrário. Deus, Ele tem tanto carinho por nós, Ele tem tanta visão por nós, que Ele não só Ele quer nos segurar no colo, mas Ele quer que a gente cresça. Vários de nós temos filhos, e por mais que a gente ame, ou até sinta saudade da época em que a gente estava com eles no colo, nenhum pai em sã consciência quer que seu filho permaneça um bebê para sempre. Não é verdade? A gente quer que ele cresça, que ele se torne um homem, uma mulher de Deus, incrível, e a gente quer ver a vida dele causando impacto e fazendo muitas coisas incríveis nesse mundo. Essa é a plenitude do que significa ser pai ou ser mãe. Você vê seu filho assumindo uma identidade, uma vida, e vivendo essa vida para a glória de Deus. Deus também tem esse desejo. Ele quer cuidar de nós, mas Ele acredita que nós somos homens e mulheres responsáveis. Ele acredita que cada um de nós tem no DNA a capacidade de assumir responsabilidade e de fazer coisas incríveis com nossas vidas. Então Deus, como Ele não é sentimental, Ele nos dá os empurrõezinhos para ajudar a gente a crescer, porque Ele sabe que nós somos capazes de muito. Amém? Então, já imaginou se fosse assim? Eu comprei esse brinquedo aqui nos Estados Unidos um tempo atrás, chama bola mágica. A bola mágica é basicamente assim: você quer saber respostas para a vida, então faz uma pergunta aí que exige um sim ou não. Alguém tem uma pergunta? A bola mágica vai responder para você. Ninguém? Oi? O time do Joca vai ganhar? Bola mágica, responda. Sim, definitivamente. Mais alguma pergunta? O Corinthians vai ganhar o Paulistão? Puxa, está dando para ver o que está no coração aqui dos irmãos, né? Os sinais apontam que sim. Mais alguma? A economia vai mudar esse ano? Provavelmente. Isso já dá sinal de quão confiável é essa bola. Mas essa é a bola, vai vir várias respostas aqui, e isso daqui supostamente te ajuda a determinar o que você deve fazer, perguntas para a vida. Já pensou se fosse assim: Deus, eu devo namorar com a Maria ou com a Paula? Com a Maria. Ou talvez ele nem respondesse Maria, mas falar: Deus, eu devo namorar com a Paula? Não. Eu devo namorar com a Maria? Sim. E a gente vai e namora com a Maria. Já pensou se fosse assim? Eu não sei o que você pensa se determinar a vontade de Deus fosse num processo parecido com a bola mágica, mas não é uma visão que me anima pessoalmente. Acho que Deus tem um plano muito maior e muito melhor para nossas vidas. O primeiro, nós vamos estudar para entender o caminho de Deus, para nos ajudar a tomar essas decisões. Há 5 princípios que a gente precisa entender. O primeiro princípio é o princípio da obediência. Ao longo do tempo, a maioria dos problemas das pessoas não foi a ignorância,
Por exemplo, os judeus, lá em Romanos 2,18, Paulo fala que eles conhecem a vontade de Deus e aprovam o que é superior porque são instruídos pela lei. Só que os judeus não estavam obedecendo a lei. Ou seja, o problema dos judeus era qual? Era ignorância ou era desobediência? Era desobediência. E na verdade, na história do povo de Deus, o maior problema que nós temos não é a ignorância da vontade de Deus, é a desobediência à vontade de Deus. Então isso nos leva ao primeiro princípio. Para você descobrir e para você fazer a vontade de Deus, você precisa ter em mente que Deus espera que você obedeça à sua vontade. O que isso quer dizer? Quando Deus manda você fazer algo, você obedece. Quando Deus fala faça, nós como povo de Deus fazemos. Quais são algumas das implicações desse princípio aqui nas Escrituras? Bem, a primeira implicação é que a vontade moral de Deus é 100% revelada na Bíblia. Essa é uma implicação importantíssima. A vontade moral de Deus está toda revelada na Bíblia. Ou seja, tudo que eu e você precisamos saber para vivermos uma vida sem pecado está escrito nas páginas de Gênesis a Apocalipse. Não tem nada, irmãos, nem um pouco, nenhum mandamento, nenhum pensamento de Deus que diz respeito à maneira de nós vivermos que não está revelada na Bíblia. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16, 17 e em muitas outras escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia é a nossa autoridade final e completa sobre como nós devemos viver nesse mundo. Amém? Então essa é a vontade moral de Deus. Por que isso é uma implicação do princípio da obediência? Porque se Deus quer que a gente viva uma vida agradável a Ele nessa vida, então Ele tem que dizer para a gente o que é que Ele quer que a gente faça. Amém? Então, se para a gente ser amigo de Deus, se para a gente chegar aos céus, a gente precisa obedecer à vontade de Deus, então, por lógica, a gente sabe que Deus revelou a vontade de Deus, a vontade dele para nós nas Escrituras. Então a gente está em lugares muito seguros se a gente obedece ao que está escrito na Bíblia. Outra implicação desse princípio: a vontade moral de Deus é a expressão do caráter de Deus. Então, a vontade moral de Deus, o que Ele quer para nós, isso quase que se confunde com quem Deus é. Quando Deus manda a gente fazer algo, isso está ligado com a natureza de Deus. Deus nunca nos manda fazer algo porque Ele tem necessidade de algo. Deus nunca nos ordena não fazer algo porque Ele tem algum problema psicológico e Ele precisa de mais adoradores, ou Ele está meio inseguro no trono dele. Nunca. Quando Deus nos manda fazer algo, isso sempre tem a ver com quem Deus é e com o desejo de Deus, o caráter de Deus. Você pode anotar, Romanos 7, versículo 12, diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, são exatamente as descrições de quem Deus é. Deus é santo, justo e bom. E a lei de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, são a expressão do caráter dele. E porque a vontade moral de Deus reflete quem Deus é, ela ajuda a gente a ser parecido com quem Deus é. Em Lucas 6, versículos 35 e 36, olha o que a Bíblia ensina. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então Deus quer, à medida em que a gente obedece a Ele, à medida em que a gente o adora por meio da obediência, a gente vai se tornando mais parecido com quem Deus é.
O contrário também é verdade. Se a gente adora deuses inúteis, ídolos, a gente vai se tornando parecido com os ídolos. A gente vai se tornando sem valor, que nem as coisas desse mundo. Mas se a gente adora Deus, a gente vai se tornando mais e mais com valor, como Deus tem todo o valor. Outra implicação do princípio da obediência. A vontade moral de Deus, ela afeta todos os aspectos e todos os momentos da nossa vida. Preste atenção no que eu estou falando. A vontade moral de Deus, você fazer o que é certo ou errado, você seguir a Deus, isso tem um impacto, isso está ligado a cada momento da sua vida, cada coisa que você faz, a cada coisa que você sente. Isso é verdadeiro porque a vontade moral de Deus é mais do que o que a gente faz, é mais do que o nosso comportamento visível mostra. A vontade moral de Deus também envolve como o nosso coração está. Deus fala, por exemplo, obedeçam. Bem, obedeçam, esteja junto com o povo de Deus, não deixem de faltar às reuniões. Então eu estou aqui, eu vim, eu estou obedecendo? Você está obedecendo uma parte. Agora, a outra parte é: obedeçam com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, com toda a sua força. Você está obedecendo a essa parte também? Porque essa parte não é visível, às vezes, ou pelo menos imediatamente. Como está seu coração? Você veio lutando, você vai pedir ajuda? Por que você está lutando? Você não gosta de estar aqui? Você tem conversado com irmãos para você entender por que você não gosta? Para você mudar isso, para você passar a gostar? Então, a vontade de Deus, moral de Deus, é mais do que o que consegue ser visto. Tem a ver com como está nosso coração, o que está se passando lá dentro dos nossos pensamentos também. Deus, ele se preocupa de forma igual com o que você faz, com por que você faz o que você faz e com como você faz o que você faz. Essas três coisas são igualmente importantes para Deus. Você pode estar fazendo o que é certo, mas se você tiver uma motivação errada, você pode não estar agradando a Deus. Ou então você pode até estar fazendo o que é certo, você pode ter uma motivação certa, mas a maneira como você está fazendo aquilo não está agradando a Deus. Por exemplo, vamos fazer discípulos de todas as nações, amém. E vamos fazer isso porque a gente quer salvar as pessoas, a gente quer dar glória a Deus, amém. Mas a gente pode fazer discípulos colocando culpa nos outros, sendo desonesto intelectualmente com as escrituras, afirmando coisas sobre nossa igreja que não são verdade, e a gente está forçando a barra para ajudar pessoas a acreditarem, para elas se tornarem discípulas, porque o que vale é elas serem salvas. Isso não agrada a Deus, amém? Então Deus está preocupado com os nossos objetivos, com o que impulsiona a gente. A gente pode fazer coisas certas por motivos errados, como aqui em Filipenses 1,14. E os irmãos, Filipenses 1,14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Na verdade não é essa escritura, mas você pode procurar aqui ao redor dela. É um pouco antes ou um pouco depois. Paulo está falando, é um pouco antes. Paulo está dizendo: algumas pessoas, por inveja a minha pessoa, estão pregando mais o Evangelho. É quase como se elas estivessem competindo com Paulo. Agora que Paulo está na prisão, vamos anunciar mais, vamos fazer mais discípulo para a gente ser mais competente, para a gente mostrar que a gente consegue converter mais pessoas do que Paulo. E eles estavam fazendo isso por inveja. E Paulo está falando: olha, bem, de qualquer forma Deus está usando isso para criar coragem nas pessoas. Mas fazer algo por inveja não é algo bom, mesmo que a gente esteja fazendo discípulos, mesmo que a gente esteja fazendo algo bom. Vamos pular um pouquinho. Aqui tem um outro exemplo em Números 20, versículos 8 a 12, de como Moisés fez o que Deus tinha pedido para ele, mas Moisés fez com impaciência, e Deus não gostou. Deus castigou Moisés, porque ele não tinha tido paciência. Você pode ler isso depois. Mas aqui os passos são claros. No que diz respeito ao princípio da obediência, ao princípio da vontade moral de Deus, primeiro você descobre qual ela é.
mas aí depois você precisa ir e obedecê-la. E eu não estou criando suspense de propósito, não. Eu estou falando isso porque, de fato, a gente precisa ter essa determinação no coração. Puxa, eu vou obedecer o que Deus está pedindo de mim, quando eu descobrir o que é. E a vontade moral de Deus abrange uma parte enorme da nossa vida. Toca cada decisão que a gente toma. Mas ela já determina que o caminho é estreito, por exemplo. Ela já fala, olha, nada daqui para lá vai agradar a Deus, nada daqui para cá vai agradar a Deus. Você só pode agradar a Deus dentro desse caminho. Mas ainda nos deixa um caminho, lembra? O caminho não é uma reta, não há um próximo passo só a ser dado. Eu posso dar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda e ainda está dentro do caminho de Deus. E isso nos leva aqui ao segundo princípio. Para nós descobrirmos a vontade de Deus, a gente precisa entender que Deus nos deu liberdade dentro do caminho dele. Deus não determina dentro desse caminho cada decisão que a gente vai tomar. E por isso existe esse princípio e os outros, para nos ajudar a entender qual deles é o próximo. O que o princípio da liberdade implica em nossa vida? Bem, implica que existem algumas decisões onde nós temos, de fato, múltiplas escolhas. E todas elas podem ser agradáveis a Deus. Em vários momentos na nossa vida, existem várias opções, ou 2 opções, ou 3 opções. E qualquer uma dessas opções vai levar você para algum lugar dentro da vontade de Deus. Ou seja, não existe o que é certo ou errado. Pode existir o que é melhor, mas não o que necessariamente é errado, vai te tirar da vontade de Deus. A decisão final pode não violar a vontade moral de Deus, seja na motivação, seja na sua atitude, seja na execução dessa vontade. Ou seja, você pode ter 2 empregos, e você fala, puxa, eu tenho vontade de ganhar mais dinheiro do que o que eu estou ganhando, ou eu tenho necessidade de ganhar mais dinheiro. Então, essa é uma motivação neutra, isso não está errado em si. Às vezes a gente precisa procurar um emprego onde a gente ganhe mais dinheiro, e nem o desejo de ganhar mais dinheiro é algo necessariamente errado, se não viola a vontade moral de Deus para a sua vida. Outro emprego você pode querer esse emprego porque, puxa, eu gosto desse emprego porque ele é mais perto da minha casa, e eu vou ter mais tempo livre, e com meu tempo livre eu posso fazer outras coisas. Isso também é uma atitude neutra. Pode ser ruim, pode ser errado. Então, mas não é necessariamente errado você querer ter mais tempo para fazer coisas. Pode ser ruim porque se você quer mais tempo para fazer algo errado, aí pode ser ruim, mas não é necessariamente ruim. Então, qual dos 2 empregos a gente busca? Talvez qualquer um dos 2. Em um você vai ter determinados benefícios, em outro você vai ter outros benefícios. Mas não necessariamente um emprego vai ser errado para a sua vida, ou vice-versa. Talvez um dos 2 seja melhor para você, e a gente vai ver isso mais adiante. A gente pode pensar no princípio da liberdade por meio desse diagrama aqui. A gente tinha visto os círculos na aula passada. Esse círculo maior seria a vontade moral de Deus. Então tudo aquilo que Deus já disse para você, faça ou não faça, é o que está nas Escrituras. Dentro desse faça e não faça, existe um outro círculo menor, onde Deus está dizendo, eu não tenho algo para te dizer. Pode até existir uma opção melhor ou pior do que a outra, mas eu estou deixando esse círculo para você decidir. Eu estou dando isso para você. Você pode tomar a decisão que você quiser, e você vai me agradar em qualquer uma das 2 decisões. Então Deus, irmãos, Ele está no negócio de fazer por nós o que nós não conseguimos fazer por nós. Mas Deus também está no negócio de não fazer por nós o que nós podemos fazer por nós mesmos. Deus, Ele dá responsabilidade para a gente. Ele quer que a gente assuma essa responsabilidade. Então existe uma parte da vontade moral de Deus, em que simplesmente nós precisamos ir, pensar, usar os outros princípios que a gente vai estudar e decidir algo que a gente vai fazer. E aí, vamos tocar aqui no princípio da sabedoria, que está no X da questão.
Se Deus não vai ditar cada escolha que a gente faz na vida, então não só a gente tem a liberdade de escolher, a gente tem o dever de escolher. Que roupa você vai usar amanhã quando você for para o trabalho? Se Deus não vai ditar isso para você, então é melhor que você escolha alguma roupa e não saia pelado na rua, amém? A gente tem que escolher. Não temos a opção de dizer, não vou escolher porque Deus não me disse. Deus não só nos dá o privilégio de escolher, mas Ele nos dá o dever de escolher. E com base no que então a gente vai fazer nossas escolhas? Com base na sabedoria. O princípio da sabedoria é o terceiro princípio nesse caminho. E ele diz exatamente isso. Onde não há um mandamento, onde não tem uma ordem de Deus, Deus nos dá sabedoria para escolher. Ele não nos deixa sozinhos. Ele não diz, não estou nem aí para você, vai lá e faz o que você quiser. Não, Ele está aí para cada decisão que a gente toma, mesmo fora da vontade moral dEle, ou dentro do círculo da liberdade da vontade moral. Mas Ele fala para nós, olha, eu vou te dar algo, em vez de eu te informar, em vez de eu te comunicar explicitamente o que eu quero que você faça, eu vou te dar sabedoria, para você pensar nas consequências de cada decisão que você toma, e as vantagens e as desvantagens. Então, em decisões onde não há um mandamento, o alvo de cada discípulo é tomar decisões tendo em mente, querendo uma vantagem espiritual naquela decisão. Porque nós somos discípulos, tudo que a gente faz deveria ter em mente Deus. Então o espiritual aqui é isso. A gente deve pensar em algo que seja espiritual, que agrade a Deus, que vai ajudar a nossa vida a estar mais próximo de Deus. Cada coisa que a gente faz na vida deveria ter em mente, isso vai me aproximar de Deus ou isso vai me afastar de Deus? Isso vai me ajudar a ser um discípulo melhor ou isso vai me ajudar a ser um discípulo pior? Vantagem espiritual. Então espiritual, tem Deus em mente. A vantagem é que você pensa, o que é que vai fazer o trabalho ser feito? O que é que vai funcionar nesse caso aqui? Óbvio que o funcionar tem que ser dentro da vontade de Deus, como a gente viu. Mas você precisa tomar uma decisão que funcione. Se você amanhã levantar e só tiver uma blusa, eu não sou nada bom em moda, mas digamos que sua blusa seja verde. Nada contra os mangueirenses, mas tomara que você não bote uma calça cor-de-rosa, porque isso vai fazer você, em certos ambientes, parecer um palhaço, e não vai funcionar, não vai ajudar você a se vestir bem, e a ir para o seu trabalho. Ou seja, a decisão que você precisa tomar, eu preciso vestir uma roupa, eu não posso vestir uma roupa com um furo no meio, ou toda suja, eu preciso das disponíveis, eu preciso descobrir a que está limpa, ou a que está passada. Ou seja, a decisão precisa funcionar, fazer o trabalho ser feito. A sabedoria é a habilidade de reconhecer aquilo que é espiritualmente valioso em uma determinada situação. Então você pensa e você fala, uau, isso daqui é o melhor, é o que eu acredito ser o melhor nesse momento. Então é o que eu vou fazer, é o que vai me ajudar a estar perto de Deus, é o que vai fazer com que esse problema que eu tenho aqui seja resolvido nesse momento. E a gente tem muitas evidências na Bíblia de como a sabedoria faz parte do plano de Deus desde o começo, para ajudar a gente a descobrir a vontade dele. Por exemplo, a sabedoria, ela traz sucesso para nossas vidas. Em Eclesiastes 10, versículo 10, a Bíblia fala o seguinte: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, a Bíblia fala, se você age com sabedoria, então você tem uma chance maior de ter o sucesso. E a gente vê muitos exemplos disso. Por exemplo, Moisés. Moisés tinha um coração humilde. Moisés trabalhava duro. Mas em um determinado momento aqui, Moisés estava lá atendendo a centenas de pessoas que faziam uma fila para vir consultar ele. E aí o sogro de Moisés chega para ele e fala, Moisés, não está bom a maneira como você está fazendo isso daqui. A Bíblia fala o seguinte em Êxodo 18, 17. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. E aí ele dá um conselho para Moisés. Ele fala, olha, designe líderes, ajude os líderes, estruture o povo de Deus de forma diferente, para todo mundo conseguir ter suas demandas atendidas. E aí Moisés, no versículo 24,
aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então, Moisés, o justo Moisés, se tornou o Moisés sábio. Ele ouviu o conselho e ele começou a fazer as coisas de uma maneira melhor, que fazia o trabalho ser feito de uma maneira mais eficiente. Ele foi sábio. Em outro momento a gente vê Davi. Davi estava fugindo do filho Absalão dele. E o exército de Davi precisava ir lutar contra Absalão. Em 2 Samuel 18, versículos 3 e 4, Davi fala para os soldados: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. E ele explica: olha, você é o rei. Se você morre, a gente perde a guerra. Você está aqui coordenando, nos inspirando. Você não pode ir lutar contra Absalão. E aí Davi, ele ouve o conselho. Ele fala no versículo 4: o rei respondeu: farei o que acharem melhor. Então Davi foi muito corajoso de falar. E realmente ele foi corajoso a vida inteira. Eu vou lutar. Mas ele não estava sendo sábio naquela decisão. E aí ele ouviu o conselho dos soldados e ele decidiu ficar. Ele foi sábio. Então, o corajoso Davi se tornou o sábio Davi. E a gente pode ver muitos exemplos. Irmãos, eu vou parar por aqui para dar chance da gente perguntar algo. Então, se você tem pergunta, escreva num pedacinho de papel, traga aqui para a gente. Enquanto você faz sua pergunta, eu vou fazer um resumo de novo do que a gente falou hoje. A gente começou dizendo que um dos outros problemas com a visão tradicional é que ela é subjetiva. Ou seja, se a maneira de a gente entender o que Deus tem para nós é por meio de impressões, por meio de palpites, por meio de uma voz suave na nossa mente, a gente tem um problema, porque a gente nunca vai ter a certeza de se é isso que Deus quer mesmo que a gente faça ou não. Então ela é subjetiva, não existe um critério objetivo que a gente possa nos valer para determinar se é isso mesmo que Deus quer e eu estou disposto a ir fazer. E aí a gente começou a falar sobre o caminho da sabedoria. Qual é a maneira como nós podemos então determinar o que Deus quer para nós? E a gente falou de 3 princípios. O primeiro dele era o princípio da obediência. Deus espera que a gente obedeça. E toda a vontade moral de Deus está nas Escrituras. Ou seja, a gente sabe o que a gente deve obedecer. O segundo princípio era o princípio da liberdade. Irmã está prestando atenção. A gente tem uma área dentro da vontade moral de Deus, onde Deus fala: pode decidir. Você decide. E aí como a gente decide? O terceiro princípio, usando o terceiro princípio, o princípio da sabedoria. Deus nos dá sabedoria para a gente poder pesar os prós, os contras, o que é mais vantajoso, o que vai ajudar a gente a seguir a vontade de Deus e a chegar mais perto dele. E a gente tem muito mais para falar sobre sabedoria e mais 2 princípios que a gente vai continuar falando da próxima vez. Mas vocês têm alguma pergunta? Alguém falou algo? Eu não vou conseguir ouvir daqui, então eu preciso que você escreva o que você tem em mente e traga para cá, por favor. Eu estou em dúvida sobre algo. Eu posso orar para Deus revelar se isso é certo ou errado? Sem dúvida você pode, você deve orar. O fato de Deus nos dar sabedoria para decidir algo não quer dizer que Deus não está envolvido conosco à medida em que a gente decide algo. Deus, Ele tem uma paixão por nós.
Ele está conosco o tempo todo, Ele se importa com cada coisa em nossas vidas, as grandes e as pequenas. Deus quer que a gente ore sobre tudo na nossa vida. Ele prefere que você ore gritando com raiva dEle, do que você fique calado com a sua raiva. Ele prefere que você discorde dEle, mas fale com Ele, do que você fique achando que eu não posso falar sobre isso com Deus, porque meu coração não está bom. É justamente porque seu coração não está bom que você devia falar com Deus, para ver se Ele fica bom em algum momento. Então, sim, você deve orar, você pode orar. Nós, discípulos, somos filhos de Deus, a gente tem a liberdade e acesso ao trono dEle, para falar e para sermos quem nós somos, sem medo de ser quem a gente é, mesmo que a gente esteja pecando ou em fraqueza. E Deus vai trabalhar em nossa vida para nos ajudar, para tirar a gente do pecado, para ajudar a gente a vencer a fraqueza. Os conselhos, na maioria das vezes, são baseados nas impressões subjetivas. É verdade. Lembra que, a não ser que Deus tenha falado com alguém, deu conselho para a irmã X que ela deve fazer isso. Isso seria objetivo. Deus falou com você. Então você fala, cara, olha, você pode até ignorar, mas Deus falou comigo que você deve falar. Ele apareceu, eu ouvi a voz dele, eu vi Deus. Então conselhos são subjetivos. Por favor, comente como alcançar a vontade de Deus, no que diz respeito aos conselhos, eu imagino. A gente vai falar sobre conselhos, tá bom? Adiante. Então eu vou deixar isso para depois. Basicamente, o irmão está falando, a gente, como discípulos, obviamente a gente quer descobrir a vontade de Deus, mas a gente vive num mundo que não é governado pelas leis e pelos princípios de Deus. Como que a gente gera esses conflitos? A gente gera esses conflitos, é Romanos 12, versículo 1, 2. A gente faz parte desse mundo. Bem, isso não é Romanos 12, isso é João. A gente faz parte desse mundo, mas a gente não é deste mundo. A gente vive aqui, mas a gente não deve se conformar ao padrão desse mundo. Isso é Romanos 12. Ou seja, a gente vai viver num conflito até o dia da nossa morte mesmo. Romanos 8 não diz isso, que nossa alma geme enquanto a gente não recebe a redenção? É isso mesmo, Deus por alguma razão quer que a gente passe por isso, que a gente lute essa boa batalha, de lutar contra o que o mundo quer nos dizer que é certo, e a gente faça o que a Bíblia nos ensina que é certo, porque a gente crê que essa é a melhor maneira de viver, amém? E a sabedoria nos ajuda nisso. Lembra, quando é uma questão de certo ou errado, nós já sabemos o que Deus quer que nós façamos. Não tem nada que seja errado na sua vida, não há nenhuma decisão na sua vida que você vá tomar que seja errada, que já não exista um mandamento na Bíblia que diga para você, não faça. Amém? E não existe nada que seja moralmente certo na Bíblia, que já não exista um mandamento dizendo para você, faça isso. Ou seja, quando é questão de certo ou errado, a Bíblia já te diz o que você deve fazer. Agora, quando não envolve um certo ou errado, talvez envolva um melhor, aí a gente precisa usar a sabedoria para determinar o que a gente vai fazer. Temas, versículos para o segundo princípio da liberdade. Eu estou imaginando que você quer mais versículos que apoiem esse princípio da liberdade. Bem, se é isso, você pode me perguntar depois se não for, mas eu quero encorajar você a fazer uma pesquisa na sua Bíblia pelas palavras liberdade, pelas palavras livre, livres, e você vai achar vários versículos no Novo Testamento, especialmente, que deixam bem claro que nós, como cristãos, temos liberdade. Deus já nos deu essa liberdade. Amém? Como saber se a sabedoria que eu tenho vem de Deus e não de meios humanos? Muito boa essa pergunta. E eu vou falar um pouco sobre isso na próxima aula. Tem mais alguma coisa? Bem, a gente pode terminar aqui então. Obrigado, irmãos. Vamos digerir isso daí. E de novo, eu quero encorajar a gente.
isso daqui, tomara que não esteja te desanimando, tomara que esteja ajudando você a entender como Deus acredita em nós, amém? Ele acredita que eu e você somos capazes de descobrir e de fazer a vontade dele, e por isso ele joga parte dessa responsabilidade para nós, porque ele sabe que a gente é capaz, amém? Obrigado.